Olha como é legal observar o pensamento original de Deus. Aqui a gente tem o livro de Gênesis. É o livro que conta a história da vida humana desde o seu início. Aqui nós temos o livro de Apocalipse, que conta o fim da história da vida humana. Quando a gente vem para Gênesis capítulo 2, a gente vê no versículo 9 que Deus fez um jardim. Versículo 8, Deus plantou um jardim. Esse jardim ele chamou de Éden. Pôs nesse jardim duas árvores, uma chamada Árvore da Vida, que estava no meio do jardim. E desse mesmo jardim saía 4 rios que se dividiam, né? Ou melhor, saía um rio que se dividia em 4 braços, vamos dizer assim. É interessante observar que esse jardim ele é o centro da vida e que da árvore que está no meio do jardim, desse mesmo jardim sai um rio que vai regar todo o jardim, ou seja, dá vida a tudo. Quando a gente vem para Apocalipse capítulo 21, a gente vê um novo momento da história da vida humana. Um novo céu e uma nova terra. A gente vê Deus dizendo que vai fazer nova todas as coisas. Bem aqui, no versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. E é interessante observar que aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 22, a gente tem Deus informando que não é bom mais que o homem volte a comer da árvore da vida. Por quê? Porque ele tinha pecado. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva para sempre, Deus lançou o homem para fora do jardim. No versículo 24, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nesse propósito, a ideia era que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Quando a gente vem para Apocalipse, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, Deus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que interessante. No Gênesis 3, Deus impede que o homem tenha acesso de comer a árvore da vida. Já no Apocalipse, capítulo 2, Deus diz que o que vencer voltará a ter a oportunidade de comer da árvore da vida. No capítulo 22, a gente vê o seguinte, no verso 1, e mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vale ressaltar que lá no Gênesis capítulo 2, no versículo 9, versículo 10 diz que saía um rio do Éden e desse rio se dividiam 4 braços. Esse rio saía do mesmo lugar onde estava a árvore da vida. Esse rio meio que permanece aqui no capítulo 22. Não é mais os mesmos rios, mas a ideia é a mesma. Saía da água da vida um rio. No meio da sua praça, no versículo 2 diz, no meio da sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida. Então lá está a árvore da vida, que produz 12 frutos, representando cada fruto um mês, dando o seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações, ou para a saúde das nações. É interessante observar que se no 1 saía um rio, no Gênesis saía um rio, no Apocalipse também. Se no Gênesis tinha a árvore da vida, no Apocalipse também. Se no início de todas as coisas tinha a árvore da vida, no final de todas as coisas também. Agora, o bacana é que se no início o homem tinha perdido o acesso à árvore da vida, no final ele tem acesso mais uma vez. Se no início se chamava Jardim do Éden, o paraíso, no final se chama Nova Jerusalém, esse mesmo paraíso. E é interessante observar
Interessante observar que se no início Deus pôs o homem para fora do jardim e pôs querubins para fechar a porta para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, no final, Deus convida o homem a ter mais uma vez acesso à árvore da vida e nesse novo paraíso, as portas da cidade jamais se fecharão, nem de dia e nem de noite. E ela trará a glória e a honra das nações. Ou seja, todas as nações da terra terão acesso a esse último paraíso. Interessante também a gente ver que no capítulo 22, no versículo 19, está escrito: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa, que é o novo Éden, já no capítulo 22, no versículo 19, diz: se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Então é interessante observar que alguém que possa vir fazer qualquer ocultação ou retirada de tudo isso que nós estamos lendo, Deus também tirará a sua parte nesse acesso a esse novo paraíso, que é a cidade santa, e o acesso a essa árvore que estava lá no início e está novamente aqui no final. E é aí onde entra um dos pontos do pensamento original de Deus. Por que a árvore que estava no início permanece aqui no final? Porque o homem, para viver para todo sempre, precisava da árvore da vida. Por isso, essa árvore da vida permanece, para que o homem possa novamente, ao ressuscitar, ter acesso a ela e poder comer dos seus frutos durante 12 meses e poder viver para todo o sempre. Beleza? Um abraço!